Olha, eu sempre, habitualmente, a gente faz esse percurso aqui de perguntas, né? De como é que se deu o teu contato com a literatura. Porque é curioso para os meninos, para as meninas, que agora estão fazendo prova, né? Daqui a pouco eles descem e vêm aqui para a biblioteca, de repente vão participar aqui também com você. Mas, assim, ah, como é que uma escritora, né, se formou escritora? Não é? Como é isso? Como é que acontece? Como é que se transforma? Como é que se vira um escritor, uma escritora? Não é? E sempre quando eu vou comentar e conversa sobre isso, eu digo, olha, sendo leitor, especialmente, né? Então, mas é claro que você tem a sua própria história, né? Então, nos conta aqui como é que se deu, né? Esse teu contato com a literatura. Eu Esse teu primeiro concordo com contato. você. Eu concordo, assim, não só que para ser um escritor a gente precisa ler, como que, talvez seja a mesma coisa ler e escrever, para mim. Acho que quando a gente lê um livro, a gente também escreve esse livro, a gente também está dando a nossa versão, né? Um livro ele só se completa nesse momento da leitura. E, para mim, que sou psiquiatra e tenho uma prática profissional outra, que toma muito do meu tempo, o lugar da literatura é o mesmo, tanto para a escrita quanto para a leitura e para a escrita de qualquer uma das coisas que eu escreva, seja um texto de ficção, seja coluna, seja resenha, qualquer texto, mestrado, doutorado, para mim é tudo literatura. Eu, então, o Cândido não concorda comigo, mas eu acho que a crítica literária tem algo de criativo, sim. E acho que escrever um texto mesmo que seja de crítica literária, é uma criação também. Mas assim, eu era aquela criança que desde pequena perguntava: o que você quer ser quando você crescer? Olha, o que você quer ser quando você escrever? O ato falho. O que você quer ser quando você crescer? Eu falava: eu quero ser escritora. Desde pequenininha, assim, aprendi a ler sozinha. E gostava, era o meu momento, até hoje, o momento de leitura, que tem sido cada vez mais raro na minha vida, infelizmente, é algo que me tira do eixo, não conseguir ler, não ter tempo para ler. E eu sempre falo, eu brinco, né? A pilha de próximos livros, que é uma montanha de próximos livros que está do lado da minha cama, lá na cabeceira. Eu digo que é a distância entre o que minha vida é e o que eu queria que ela fosse. Eu queria ter tempo de ler e não tenho, né? Mas aí eu lembro na escola, acho que eu estava no primeiro ou no segundo ano, entrar na biblioteca e falar para o bibliotecário: eu quero ler todos os livros do mundo. Eu ainda tenho essa vontade, né? Mas a única diferença é que agora eu sei que se eu ler só os da minha casa, do mundo que é a minha casa, na minha vida, já vai estar bom, porque tem muitos. Eu sou uma acumuladora de livros. E e aí fui indo, né, só que eu não, até escrevia uma coisa ou outra, tenho cadernos ao longo da vida, muitos cadernos, diários, tentativas de contos, poemas. Eu lembro que até na escola, não sei se foi no primeiro ou no segundo ano dessa escola onde eu estudava, teve uma prova que tinha que escrever um poema, e eu escrevi um poema acharam tão bom que fizeram cópia para todas as séries. Assim, meu avô guardou esse texto, era sobre um circo. Guardou esse texto até os seus últimos dias, assim. Mas aí o tempo foi passando. Na adolescência eu li muito pouco. A adolescência muitas vezes é uma fase em que a gente está muito longe da gente mesmo. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei na dúvida se eu prestava medicina, jornalismo ou letras. Aí eu fui perguntar para os meus pais o que eles achavam. Meu pai era médico, né? Você imagina qual foi a resposta deles? Presta medicina. Aí, qualquer coisa, se você não gostar, você sai depois. Agora tá tudo mais fresco. Presta medicina, depois qualquer coisa você muda. Falei, tá bom. Estudei pra caramba, né? Consegui entrar numa faculdade pública. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu falei: gente, o que é isso? Biofísica, bioquímica, biologia molecular, era muito horrível, era muito chato. Muito, muito, muito.
E era muito incompreensível. Eu lembro que uma das primeiras provas da faculdade, eu tirei 1,6. Era a mesma nota de uma paraguaia que estava fazendo um estágio na nossa turma e não falava português. Então eu tirei a mesma nota que uma pessoa que não falava a minha língua, assim, sabe? Pra vocês terem uma ideia de como eu estava me sentindo na faculdade. Eu estava muito infeliz, aí fui falar com meu pai: "Pai, não gostei, quero sair", né, como vocês tinham falado, imagina ele também, né. Aí ele foi mó briga lá em casa: "Você é arrogante, você não sabe o que é medicina, não sei o quê, não sei o quê", mó enfim. Eu não consegui me contrapor a ele. Aí o que eu fiz, o meio termo que eu achei foi prestar de novo vestibular, e quando estava no segundo ano da faculdade de medicina fazer 2, fazer um pouco não, fazer medicina e à noite fazer letras. E assim fiz por um tempo, quase um ano, e era uma delícia, porque aí eu tinha que ler Otelo, nossa, foi a primeira vez que eu descobri que uma obrigação podia ser prazerosa, sabe. Aí não, foi muito bom. Só que aí quando eu estava acho que no terceiro ano da faculdade de medicina, eu fiz uma viagem com a medicina para o Xingu, fiquei 3 semanas no Xingu e foi uma viagem muito transformadora. E aí, nessa viagem, eu decidi que eu ia terminar o curso de medicina e ia me formar médica. O que eu ia fazer com aquilo eu não sabia ainda, mas eu decidi terminar. E aí tranquei letras, aí no sexto ano também todo mundo estudando para residência, querendo prestar residência e tal, e aí eh que eu vou fazer, que eu vou fazer? Cheguei a prestar vestibular para letras de novo, aí acabei passando na psiquiatria, e aí eu comecei a fazer psiquiatria e adorei. Realmente gostei muito. Me encantei, me dediquei, estudei bastante, mergulhei na residência, nos plantões, né, no contato com o paciente, com a faculdade, com a turma de residentes, curti muito isso. Aí, passou um tempo, começou a vir um vazio, tipo, alguma coisa estava faltando alguma coisa. E aí, eu às vezes tentava escrever, mas não conseguia, não sabia exatamente o que escrever, não sabia como escrever, assim, sabe. E aí o que aconteceu foi que, eu eu costumo dizer, né, as grandes decisões da nossa vida, elas não acontecem em grandes momentos, às vezes elas acontecem em momentos pequenos. Elas parecem decisões pequenas, depois que a gente vê que elas foram grandes, né. Porque eu estava um dia num jantar, eu trabalhava no CAPS como psiquiatra, e eu estava lá no CAPS da Unifesp mesmo, e aí a gente estava num jantar na casa da coordenadora do CAPS, e aí tinha uma pessoa lá que era orientador, ele era um orientador do curso de psicologia da pós-graduação, e ele falou que tinha vaga de mestrado, e nesse jantar, essa supervisora que tinha, naquela época, acho que uns 60 anos, a gente estava falando de alguém que tinha se mudado do Brasil, e aí ela falou: "Nossa, imagina fazer isso no futuro", e eu percebi que ela estava falando de um futuro que para ela não era tão longo quanto ainda era para mim, e que se eu naquele momento me veio um clique, assim, que se eu não fizesse naquele momento as coisas que eu queria, isso ia poder ser adiado indefinidamente e eu poderia passar minha vida inteira sem fazer o que eu queria fazer. E aí eu falei: "Não, preciso começar a fazer agora". E aí logo veio esse professor falando que tinha vaga para mestrado. "Você quer prestar?" Eu falei: "Quero". É quase que eu preciso mover alguma coisa na minha vida ali. E aí prestei, estudei bastante também. E aí eu estava, entrei no mestrado com um projeto, X, e por coincidência comecei a trabalhar no hospital penitenciário, alguns meses depois. E aí quando eu comecei a trabalhar lá, e eu estava também, por coincidência, lendo A Condição Humana, da Hannah Arendt, que é um livro muito caro para mim, e aí eu vi que, eu tinha que mudar meu projeto inteiro, que eu tinha que pensar sobre aquele lugar, sobre aquilo que eu estava escutando e vendo ali. E aí, esse mestrado foi meu primeiro exercício grande de escrita, né. Eu lembro que o maior elogio que eu podia escutar da banca foi que era uma escrita literária, era tudo que eu queria mesmo. E foi muito prazeroso, foi muito bom. E eu lembro, as pessoas a primeira entrevista que eu dei na vida como escritora, alguém perguntou: "Foi difícil?", bem essa pergunta, né, "Foi difícil para você escrever histórias sobre essas pessoas presas?". Aí eu falei: "Não foi.
Foi fácil, eu estava ávida por escrever, só não sabia o que escrever. E aí eu tinha que escrever, então acho que o grande desafio para mim é organizar, é me fazer ter que escrever. É assim que eu me coloco em movimento, eu sou uma pessoa meio que funciona talvez sob pressão, então eu tenho que me fazer, escrever. E aí depois do mestrado eu entrei no curso de pós-graduação de formação de escritores, e para mim foi muito importante, porque abriu um espaço grande para escrita na minha vida. Além de aprender muita coisa, eh sobre narrador, sobre ponto de vista, sobre, voz narrativa, sobre estrutura de texto, e além disso, e uma troca muito rica com as pessoas, e foi aí que eu, também abri nos meus dias espaço para escrita, para escrever mesmo, e aí daí nunca parei.